Boa tarde, galera do AVA. Hoje, nessa quarta-feira, um dia muito especial. Estamos até comemorando hoje nesse AVA o aniversário do nosso amigo Fabão. Vem cá, Fabão, aparecer um pouquinho. Apesar de eu ser Vitória, tudo bem, eu vou prestigiar hoje Fabão. Pode ter ganho até o jogo do Bahia, né? O Bahia versus São Paulo, dando 1-0. Isso aí, Fabão. Então, sou Vitória, mas não posso esquecer que eu sou baiano, né? Então aí, ó, super-homem, as bolinhas aí azuis, né? Representando aí o aniversário de Fabão e a vitória do time dele, Bahia. 1-0. Gol de quem, Fabão? Gabriel aí, o menino que veio da Cidade Baixa, do Lasca, né? Cidade Baixa, Caminho de Areia, Ribeira, né? Bonfim, naquela área ali, que eu também nasci lá, né? Então, ó, Gabriel marcando 1-0. Bahia contra o São Paulo. Então, vamos lá. Primeiro ano colegial. Vamos nessa agora, né? Equações exponenciais. Então, vocês já estão vendo nas aulas presenciais com o professor Aderbal, né? Definição, resoluções. Então, vamos começar aqui a revisar e avançar também, né? Hoje eu vou definir equações exponenciais, mais uma vez, né? Reforçando o que foi falado em sala de aula, na aula presencial. Vou colocar exemplos, né? De resoluções. E vou chegar até sistemas, né? De equações exponenciais, envolvendo equações exponenciais. Vamos lá. Equações exponenciais, como vocês viram na aula presencial, vocês viram o seguinte, que são equações com incógnita no expoente. Incógnita significa a mesma coisa de variáveis, né? Então, são todas as equações que apresentam variáveis no expoente. Variável no expoente. Coloquei alguns exemplos, ó. Coloquei o exemplo A, sendo 2 elevado a x sendo igual a 32. Perceba que isso aqui é uma equação, né? Perceba que a incógnita aqui nessa equação é x. E onde ela se encontra? No expoente. Então, ela é uma equação exponencial. Exemplo B. Outro exemplo de equação exponencial, ó, envolvendo a terra radical. Daqui a pouco nós vamos resolver algumas questões parecidas com essas aqui. E o exemplo C, ó, um exemplo até que nós vamos resolver utilizando a variável auxiliar. Então, 3 exemplos de equações exponenciais estão aí, ó. Esses dois aqui eu posso resolver pelo método da redução a uma base comum. Igualando as bases, implica em igualar o que? Os expoentes. Então, esses dois exemplos aqui, o exemplo A e B, eu posso resolver de forma direta. Já o exemplo C, eu vou precisar de uma variável auxiliar. Então, está aí definido o que é a equação exponencial. São todas as equações que apresentam o que? Incógnita no expoente, né? Apareceu incógnita no expoente de uma equação, nós podemos chamar de equação exponencial. E aí, Fapão, valeu. Se prepare que vem exemplos, hein? Valeu. Galera, então, antes de começar a resolver, eu vou falar aqui, ó, no primeiro método de resolução, que é através da redução a uma base comum. Esse aí é o princípio básico, né, para a gente resolver uma equação exponencial. Igualando as bases, o que é que nós devemos fazer? Igualar os expoentes. Perceba que eu tenho de tentar reduzir a equação a uma mesma base. Então, se eu tenho a elevado a x1 sendo igual a elevado a x2, isso aqui é equivalente a dizer que x1 é igual a x2. Com a seguinte condição, a base, a Derbalda deve ter falado em sala, né? Que a base deverá ser o quê? Positiva e diferente de 1. Então, o primeiro método que a gente vai resolver vai utilizar a redução a uma base comum. Então, nós deveríamos fazer o seguinte, ó, preste atenção. Deveríamos primeiro igualar as bases. Igualando as bases, implica o quê? Em igualar o quê? Os expoentes. Então, perceba se eu tenho a elevado a x1 sendo igual a elevado a x2, isso aqui é equivalente a dizer que x1 é igual a x2. Não esquecendo da seguinte condição, a base tem de ser positiva, diferente de 1. Então, aguarde que nós vamos começar exemplos, hein? Fechou, valeu. Então, vamos nessa, hein? Fazer os exemplos, hein? Resolver. Então, resolva em R as equações exponenciais. Perceba que resolver uma equação significa você determinar o conjunto de solução dela, né? O universo que nós vamos trabalhar é o universo real. Então, letra A. A letra A eu tenho 2 elevado a x menos 7 igual a 8. Utilizando o método da redução à base comum, que eu falei nesse instante, o que é que nós devemos fazer aí? Reduzir uma base comum. Aqui eu tenho 2 elevado a x menos 7. Perceba que a base aí, ó, é 2. Tem como eu colocar 8 na base 2? Tem, é só fatorar. Fatorando 8, percebemos que 8 é 2 elevado ao cubo. Então, o que é que nós temos aqui? 2 elevado a x menos 7, sendo igual a 2 elevado ao cubo. Se 2 elevado a x menos 7 equivale a 2 elevado ao cubo, implica em dizer
que x menos 7 é igual a quanto, gente? 3. Resolvendo aqui, eu vou ter x sendo igual a 3 mais 7. Com isso, x vai sendo quanto? 10. Então, a solução da primeira equação aí vai ser o conjunto com o elemento 10. Então, o conjunto de solução vai ser o conjunto com o elemento 10, o valor de x, 10 na primeira equação aí que nós fizemos. Bem fácil, né? Então, utilizando o método da redução à base comum. Então, você tem que fazer com que as bases fiquem o quê? Comuns, fiquem iguais. Após fazer isso, nós deveremos o quê? Igualar os expoentes. Vamos para o exemplo B. Né? Vamos lá, Fabão? Dá para acompanhar? Vamos nessa. O exemplo B. Perceba que aqui no primeiro membro eu tenho 9 elevado a x mais 1. E no segundo membro eu tenho 27 elevado a x menos 2. Tem uma igualdade. Então, uma equação exponencial. Por que uma equação exponencial? Porque ela apresenta a incógnita no expoente. Perceba que 9 e o 27 eu posso colocar na base 3. Fatorando 9, percebemos que 9 é 3 ao quadrado. Só que está elevado a quanto, gente? X mais 1. Fatorando 27, 27 equivale a 3 ao cubo. Só que está elevado a x menos 2. Agora eu vou precisar lá da oitava série, né? Propriedade de potência. Aqui eu tenho o quê, gente? Uma potência de potência. Ó, lembrando a oitava série, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Só que eu tenho 2 que multiplica x mais 1. Então, vai ficar 3 elevado a 2x mais 2. Ó, não esqueça que o 2 vai multiplicar com a expressão x mais 1. Sendo igual a 3 elevado a quanto? 3x menos 6. O que é que eu tenho de fazer? Ó, pica distributiva. Ó, de boa, que não dá para errar, não. Então, vamos lá. Eu tenho agora 3 elevado a 2x mais 2, sendo igual a 3 elevado a 3x menos 6. Bases iguais implica o quê, gente? Em expoentes serem iguais. Então, isso aqui é equivalente a dizer que 2x mais 2 é igual a 3x menos 6. Método da redução a base comum, né? Bases iguais equivalem o quê? A expoentes serem iguais. Resolvendo, eu vou ter 2x menos 3x, sendo igual a menos 6, menos 2. Então, aqui eu vou ter menos x, sendo igual a menos 8. O que é que nós devemos fazer aí? Multiplicar esta equação por menos 1. Multiplicando por 1, implica eu ter x sendo igual a quanto? 8. Só que resolver uma equação consiste em você determinar o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução da equação B vai ser o conjunto com o elemento 8. E aí está o exemplo A e o exemplo B, utilizando o método da redução a uma base comum. Fechou? Valeu aí, Fabão. Vamos lá, galera. Exemplo C e o exemplo D, hein? Também é fácil. Aqui é bom chamar a atenção no seguinte, ó. Não esqueça, o número 1 é um dos 10 mandamentos da matemática. O número 1 é o número que apresenta o maior, vamos dizer assim, guarda-roupa da matemática. Da matemática, o número 1. Eu posso escrever 1 de várias formas. Né? Como? Você vai ver agora. Eu tenho aí 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 sendo igual a 1. Galera, o método da redução à base comum implicará no seguinte, implicará da seguinte forma. Eu tenho de fazer com que o segundo membro apareça a base quanto aí? A base 13. Tem como eu escrever 1 na base 13? Tem sim. 1 escrito na base 13 não é a mesma coisa de 3 elevado a 0? Então, aí, ó. Então, esta equação poderia ser escrita, expressa dessa forma, ó. 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, sendo igual a 13 elevado a 0. Então, 1 eu posso escrever da seguinte forma, 3 elevado a 0. Então, aí, ó, vamos dizer, das fantasias do 1 aí, um dos trajes do 1, é 3 elevado a 0. Eu não posso escrever 1 como sendo 3 elevado a 0. Por que eu fiz isso? Para utilizar o método da redução a uma base comum. Agora sim, ó, bases iguais, né, implica o que aí, gente? Nos expoentes ser o quê? Iguais. Então, se eu tenho 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, sendo igual a 3 elevado a 0, equivale a dizer que x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser igual a quanto? 0. Poxa, então, para determinar os valores de x aí, basta resolver essa equação do segundo grau. Eu vou fazer utilizando o quê?
relação entre raiz e coeficiente. Não vou fazer pelo método da fórmula resolutiva, não, né? Agora é uma opção, né? Opcional. Você pode resolver pelo método da fórmula resolutiva, né? Então, vamos lá. Se A é igual a 1, a soma das raízes vai ser igual ao oposto de B e o produto vai ser igual a C. Não esqueça que soma das raízes é menos B sobre A e produto das raízes C sobre A. Então, vamos lá. Pense em dois valores para x, que somados dê 5 e multiplicado dê 6. Eu já sei, ó. Fabão também já sabe. Está ali assoprando para mim, ó. 3 e 2. Vamos testar. Soma 5, produto 6. Então, solução da equação C, vamos dizer assim, vai estar formada pela solução binária, né? Com dois elementos, 2 e 3. Pegando o embalo, vamos logo para resolver a letra D, né? A letra D, eu tenho 125 elevado a x sendo igual a 0,04, ou seja, 125 elevado a x sendo igual a 4 centésimos. Ora, isso aqui eu vou escrever da seguinte forma. 125 eu não posso escrever como sendo 5 elevado ao cubo, fatorado, só que está elevado a quanto? A x. 0,04 é 4 centésimos. Eu posso escrever como sendo 4 sobre 100. Posso? E aí? Eu vou ter 5 elevado a 3x, aplicando a propriedade, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui eu posso simplificar, ó. Por 4 dá 1. Por 4 dá 25. Então, 1 sobre 25 equivale a quanto na base 5? 25 equivale a 5 ao quadrado. Mas só que eu não tenho 25, tenho 1 sobre 25. 1 sobre 25 não equivale a 5 elevado a menos 2? Concorda? Então, eu tenho 5 elevado a 3x sendo igual a 5 elevado a menos 2. Então, se as bases são iguais, equivale a dizer que os expoentes também deverão ser o quê? Iguais. Então, 3x sendo igual a menos 2, implica dizer que x vai ser equivalente a menos 2 terços. Solução da equação estará formada com o elemento menos 2 terços. Então, aí, ó, o que é que nós devemos fazer? Reduzir uma base comum. Perceba que 125 equivale a 5 ao cubo, só que está elevado a x. Aplico a propriedade, potência de potência, conserva a base, multiplico os expoentes. 4 centésimos, eu posso escrever, ó, a forma de fração, velho. E aí, para fazer com que a base aqui apareça 5, eu faço o seguinte, eu simplifico o 4 por 4 e o 100 por 4, vai dar 1 sobre 25. 1 sobre 25 é a mesma coisa de 5 elevado a menos 2. Bases iguais, equivale a dizer que os expoentes são iguais. E aí eu finalizo a questão. Então, o exemplo C e o exemplo D. Não esqueça do 1, ó. O 1 é o número na matemática que apresenta o maior armário. Ó. Eu posso escrever de várias formas. Viu? Valeu, galera. E aí fecha a letra C e a letra D. Até daqui a pouco. Vamos lá, galera. Exemplo E, né? Exemplo E tem de fazer pelo método da redução à base comum, né? Tem de fazer com que as bases fiquem o quê? Iguais, né? Em ambos os membros. Então aqui eu tenho o quê? 5 sétimos elevado a x ao quadrado menos 7. Perceba que 5 é um número primo e 7 também é um número primo. Não dá para decompor mais, né? Só que aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 343 sobre 125 elevado a menos 3. Todo número elevado a expoente negativo indica o que é a inversão da base. Então, isso aqui eu poderia escrever como sendo 125, certo? Sobre 343 elevado ao cubo. Né? Invertir a base, o expoente vai ficar o quê? Positivo. Então, aqui eu vou ter 5 sétimos, acompanhe, sendo igual a 5 sétimos elevado a quanto? X ao quadrado menos 7, né? Igual. 125 fatorado é 5 ao cubo. 343 fatorado é 7 ao cubo. É só fatorar. Só que eu tenho tudo isso elevado ao quê, gente? Ao cubo. E agora, o que é que eu vou fazer? Isso aqui eu posso escrever ainda como sendo 5 sétimos elevado a x ao quadrado menos 7 igual. Eu tenho tanto 5 elevado ao cubo, como também tenho 7 elevado ao cubo. Isso aqui eu posso escrever como sendo potência de um quociente. Vê se eu não posso escrever assim, ó, 5 sétimos elevado ao cubo. Só que não esqueça que está elevado também o quê? Tudo isso está elevado novamente a quanto? A 3. Ó. Então, eu tenho 5 ao cubo sobre 7 ao cubo. Eu não posso escrever como sendo o cubo de 5 sétimos. Só que está elevado ao quê? Ao cubo.
E agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, esse espaço aqui no lado, para finalizar a questão, hein? Vamos indo. Então aqui eu vou ter 5 sétimas elevado a x ao quadrado menos 7, ó, repetir, igual a potência de potência. Conservo a base, multiplico os expoentes, sendo igual a 5 sétimos, elevado a quanto? Quanto é 3 vezes 3? 9. Potência de potência, conserva-se a base, multiplica os expoentes. E agora, ó, bases iguais. Bases iguais equivalem ao quê? A expoentes serem iguais. Então, vou ter x ao quadrado menos 7 igual a quanto? 9. Deixa eu consertar esse 2 aqui. Pronto. Poxa, caiu uma equação do segundo grau, incompleta, né? Para resolver aí, ó, basta passar o menos 7 para o segundo membro. Então, eu vou ter x ao quadrado sendo igual a 9 mais 7. X ao quadrado vai ser igual a 16. Com isso, esse quadrado vai passar para o segundo membro na forma mais ou menos raiz quadrada de 16. Ó. Então, x vai ser igual a mais ou menos... Quanto é raiz quadrada de 16? 4. Cuidado, hein? Cuidado. Toda vez que você for colocar a solução, verifique se o valor que você encontrou é conveniente ou não para a equação. 4 é conveniente, o menos 4 para essa equação? Sim. Não tem nenhuma implicação. Então, beleza. Então, a solução aqui vai dar mais ou menos 4. Então, menos 4 e 4. Ó. Raízes simétricas, opostas. E aí, a gente fecha a letra E. Valeu, galera. Vamos lá, galera, por exemplo, o F, hein? Tá esquentando, tá melhorando, hein? Então, eu tenho aqui, ó, esta equação exponencial. Percebo que aqui a base é 3. Aqui eu tenho 9, eu posso escrever também na base 3. E 27 também, então tá fácil. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3 elevado a 2x menos 1, que multiplica. 9 equivale a 3 ao quadrado, fatorando, né? Só que está elevado a 3x mais 4. Sendo igual, ó, 27 fatorado equivale a 3 ao cubo. Só que está elevado a x mais 1. Ó. Então, o que é que eu fiz? Fatorei o 9, que equivale a 3 ao quadrado. Só que está elevado a 3x mais 4. Fatorei o 27, percebi que é 3 ao cubo. Só que está elevado a x mais 1. Seguindo, eu vou ter 3 elevado a 2x menos 1, que multiplica. 3 elevado, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 6x mais 8. O que é que eu fiz aqui? Apliquei a propriedade distributiva. Ó. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes 4 dá 8. Sendo igual. Ó, 3 elevado a quanto? 3x mais 3. Por que 3x mais 3? Novamente, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 1 dá 3. Agora, ó, perceba que no primeiro membro eu tenho um produto de potência de mesma base. Lembrando a oitava série, conserva a base e somos expoentes. Então, vamos lá. Vou somar essas duas expressões, 2x menos 1 somado com 6x mais 8. Vai ficar quanto? 2x mais 6x dá 8x. Né? Menos 1 mais 8 dá mais 7. Sendo igual a 3 elevado a 3x mais 3. Pronto. Método da redução à base comum. Aí, ó. Beleza. E agora eu tenho o quê? Bases iguais. Se as bases são iguais, equivale a dizer que os expoentes também deverão ser o quê? Iguais. Então, 8x mais 7 sendo igual a 3x mais 3. Então, eu vou ter quanto aqui? 8x menos 3x sendo igual a 3 menos 7. 8x menos 3x, vou obter 5x. Sendo igual a 3 menos 7, dá menos 4. Conserva o sinal do maior, subtrai. Com isso, x vai ser igual a menos 4 quintos. Qual é a solução dessa equação? Exponencial, menos 4 quintos. Então, é fácil. O que é que você deve fazer, meu amigo? Ó, perceber que você pode escrever tanto o 9 e o 27 na base 3. Após fazer isso, é só aplicar propriedades da potenciação, certo? E aí, tem o exemplo F. Está esquentando, está melhorando. Vamos lá para o G daqui a pouco. Valeu, galera. Vamos lá, o exemplo G. O exemplo G, ó, eu vou ter de colocar o que agora na base 2, né? Vamos lá. Eu tenho 2 aqui elevado a 3x mais 2. Dividido por
8, posso escrever na base 2? Posso. 8 equivale a 2 ao cubo, só que está elevado a 2x menos 7. 4 eu posso escrever na base 2? Posso. 4 equivale a 2 ao quadrado, só que está elevado a x menos 1. Seguindo, aqui eu vou ter 2 elevado a 3x mais 2, dividido. Potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 6x menos 21. O que foi que você fez aí, Brandão? Ó, apliquei a propriedade distributiva. Observei a base e multipliquei o expoente. 3 vezes 2x dá 6x. 3 vezes menos 7 dá menos 21. Sendo igual a 2 elevado a 2x menos 2. Ó, apliquei propriedade distributiva aqui também. 2x menos 2. Só que o exemplo F, eu tinha um produto de potência de mesma base. No primeiro membro. Agora, no primeiro membro, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, o que é que nós devemos fazer? Lembra aí a oitava série? Nono ano, lembra aí? Conserva a base e subtrai o expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 3x mais 2, menos, vou ter de colocar o parênteses, viu? Para não cair na armadilha. Menos a expressão 6x menos 21, igual a quanto? 2 elevado a 2x menos 2. Coloque o parênteses para não cair na armadilha. Porque é 3x mais 2 menos a expressão. Então, eu tenho que ter o oposto da expressão, né? 6x menos 21. Então, eu vou ter 2 elevado a 3x mais 2, menos 6x mais 21, igual a 2 elevado a 2x menos 2. Redução de termos semelhantes. Vamos lá. 3x menos 6x dá menos 3x, correto? Mais 2 somado com 21 dá mais 23, sendo igual a 2 elevado a 2x menos 2. Vamos indo. Bases iguais, ó, implica o quê? Isso equivale a dizer, na verdade, que os expoentes são iguais. Então, vamos lá. Redução a uma base comum, não foi isso? Esse método? Então, vamos lá. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 3x mais 23, sendo igual a 2 elevado a 2x menos 22, equivale a dizer que menos 3x, certo? Mais 23 é igual a 2x menos 2. Então, vamos lá. Eu vou ter menos 3x, menos 2x, sendo igual a menos 2, menos 23. Com isso, eu vou ter menos 5x, sendo igual a menos 25. Tem uma equação do primeiro grau, onde o coeficiente da variável x está negativo, né? Para finalizar aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou obter 5x, sendo igual a 25. Com isso, x vai ser igual a 25 sobre 5. Qual é o valor de x? 5. Resolver uma equação significa em você determinar o conjunto de solução. Não esqueça da solução. Solução dessa equação é 5. E a gente fecha o exemplo G, né? Aí, beleza. No exemplo F, eu tinha um produto de potência de mesma base no primeiro membro. No exemplo G, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Conserva-se o quê? A base, ó. Aqui, ó, base é 2 e subtrai o expoente. Não esqueça de colocar o parênteses, porque é o oposto da expressão, né? Valeu? Fechou, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Exemplo H, hein? Esta é boa, que é com radical, né? É bom chamar a atenção lá da oitava série, quando a gente está trabalhando com radical, né? Se eu tenho aqui raiz enésima de A, né? Perceba que N é o índice, certo? Só lembrando aí, lembrando o nono ano. A é o radicando. E a raiz enésima de A é o radical. Se eu botar aqui, ó, igual a B, B é chamado de quê? B? Chamado de raiz, né? Joia. Índice, radicando, radical e raiz, que é o resultado. É bom chamar a atenção que o índice aqui, ó, o índice N, tem de ser o quê, gente? Natural. Natural diferente de 1. Então, o índice aqui é N, é bom chamar a atenção que N deverá pertencer ao quê? A N asterístico, né? Tem gente que diz, o índice não pode ser 1. Pode. Se o índice for 1, vai ficar raiz primeira de A vai ser A mesmo. Né? Tem livros até que diz que N tem de ser maior do que 1, né? Mas eu digo a você, natural maior do que 1. Eu digo a você que o índice pode ser 1, só que o índice 1 não é conveniente você colocar, por exemplo,
Raiz de primeira de 3. Quanto é a raiz primeira de 3? 3. Qual o número que é elevado à primeira tem resultado 3? O próprio 3. É conveniente vir o quê? O índice sendo maior do que 1 pertencente a n, de 2 em diante, né? 2, 3, se for 2 é quadrado, raiz quadrada. Se for 3, raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta, e aí vai, né? Mas o índice pode ser 1. Só que o índice 1, raiz primeira de 3, ou raiz primeira de um valor que é o radicando, a resposta vai ser o próprio radicando. Mas é bom chamar a atenção que o índice tem de ser natural, certo? Diferente de zero, né? Tem de ser positivo, natural, positivo, vamos dizer assim. Quando eu falo natural positivo, zero não é positivo, né? Zero é neutro. Então aqui eu poderia até dizer que zero, n tem de ser o quê? Positivo no campo dos números naturais, né? Beleza? Vou apagar isso aí que eu vou precisar disso aí para resolver a equação, viu? Eu já percebi ali, ó, que x, tá vendo aqui, ó, faz papel de índice, ó. Tanto aqui como aqui, ó. Eu tenho 2x aqui, né? X aqui, índice x, e aqui o índice 2x. Beleza? Vou apagar. Vamos lá. Vou precisar disso. Vamos lá. Aqui eu vou ter de usar propriedades. Eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a x menos 2. Galera, vou botar até aqui no cantinho. Toda vez que eu tiver um radical, lembra da oitava série? Toda vez que eu tiver um radical, eu posso escrever esse radical em forma de potência de expoente fracionário, não posso? Isso aqui eu poderia escrever como sendo a elevado a m sobre n. Né? A galera no nono até brinca, ó. Toda vez que eu tiver um radical, eu posso escrever na forma de potência de expoente fracionário. O que é índice vai passar a ser o expoente, o que é índice vai passar a ser denominador, né, da fração que está no expoente, e o que é expoente do radicando vai passar a ser o quê? Numerador da fração, né? Então, toda vez que eu tiver um radical, eu posso escrever em forma de potência de expoente fracionário. Galera do nono brinca até assim, ó. Quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol, não é isso? Então, vamos lá. Lembrando do nono ano. Então, isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Ó. Isso aqui eu poderia escrever como sendo 5 elevado a x menos 2 sobre 2. Não esqueça quando o índice não vem explícito, porque o índice é 2, né? Raiz quadrada. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Vezes. Isso aqui eu poderia escrever como sendo 25 elevado a 2x menos 5 sobre x. Não posso escrever assim? Sendo igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Beleza, aqui eu tenho base 5, aqui eu tenho base 5. 25 eu posso escrever na base 5? Posso. Então, isso aqui eu poderia escrever como sendo 5 elevado a x menos 2 sobre 2, vezes 25, não é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado, elevado a 2x menos 5 sobre x igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Beleza? Seguindo, aqui eu vou ter 5 elevado a x menos 2 sobre 2, que multiplica 5 elevado a potência de potência. Conserva a base e multiplica o expoente. Não esqueça que o 2, ó, vai multiplicar com 2x e vai multiplicar com menos 5. Então, vai ficar 5 elevado a 4x menos 10 sobre x, concorda? 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Sendo igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. O que é que eu tenho aqui? Ó? Produto de potências de mesma base. Devo conservar a base, somar expoente. Logo, eu poderia escrever assim, ó. Eu vou cair em uma equação fracionária. Se aqui eu tenho um produto de potência de mesma base, isso aqui eu devo conservar a base e somar expoente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Conservando a base e somando o expoente, a base aqui não vai ser 5. 5 elevado a essa soma. Igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Então, aqui eu já vou logo adiantar. Isso aqui eu vou cair na redução a uma base comum, né? Então, isso aqui eu poderia escrever logo direto como sendo x menos 2 sobre 2 mais 4x menos 10 sobre x sendo igual a 3x menos 2 sobre 2x. Vê se eu não posso escrever assim. Porque aqui eu vou conservar a base e somar os expoentes. Está aqui indicado. A base que apresenta isso como expoente não é base 5?
não é igual à base do segundo membro, então o que nós devemos fazer? Igualar o quê, gente? Os expoentes. Eu caí em uma equação fracionária, né? X não pode ser o que aqui? Zero, né? É a condição dessa equação fracionária. Tirando o mínimo múltiplo comum, MMC, qual será o MMC aqui, gente? 2x, não é? Então vamos lá. Vou tirar o MMC aqui, o mínimo múltiplo comum. Ó, botar aqui 2x. 2x. Vamos lá. 2x dividido por 2 vai dar x. Então vou ter x que multiplica x menos 2. Mais 2x dividido por x vai dar 2. Então vou ter 2 que multiplica 4x menos 10. 2x dividido por 2x vai dar 1. 1 vezes 3x menos 2 dá 3x menos 2. Simplificando os denominadores, ó, vou pegar esse atalho aqui. Galera, isso aqui que eu coloquei, eu posso pagar? Vou pagar, viu? A galera já deve ter copiado, né? Pegando esse atalho aqui, deixa eu arrumar até aqui. Eu vou ter o seguinte, aplicar distributivo aqui, ó, x vezes x, x vezes menos 2. Então aqui eu vou obter x ao quadrado, certo? Menos 2x, mais, vamos lá, aplicando distributiva, 2 vezes 4x dá 8x. Vamos botar aqui 8x. Aqui eu tenho 2 mais 2 vezes menos 10 dá menos 20. Coloca aqui menos 20. Igual a quanto? 3x menos 2. Pronto. Vamos lá. Reduzindo os termos semelhantes. No primeiro membro eu vou ter x ao quadrado mais 6x, certo? Menos 20 igual a 3x menos 2. Vou fazer o seguinte, eu vou passar os elementos do segundo membro para o primeiro membro e vou reduzir logo automaticamente, hein? Então aqui eu vou ter x ao quadrado, vamos lá. 3x passando para o primeiro membro, ele vai passar com menos 3x. Somado com 6x vai dar mais 3x, não é isso? Passando menos 2 para o primeiro membro, vai passar com mais 2. Mais 2 menos 20 dá menos 18. Ó. O que é que eu caí aí? Caí em uma equação do segundo grau completa, né? Poderia resolver pelo método da fórmula resolutiva ou utilizando relações entre raiz e coeficientes. Eu vou fazer utilizando relação entre raiz e coeficientes. É bom treinar, né? Toda vez que A for igual a 1 na equação do segundo grau, a soma das raízes vai ser igual ao oposto de B e o produto vai ser igual a C. É isso? Pense aí rapidinho para dois valores de x que somado a menos 3 e multiplicado a menos 18. Eu já sei. 3 e menos 6. Deixa eu testar. 3 somado com menos 6 dá menos 3. E 6 somado com 3 multiplicado com menos 6 dá menos 18. Ok. Só que cuidado, gente. Se você for apressado e colocar na solução menos 6 e o 3, você acabou de perder a questão, né? Se a questão for objetiva, você acabou de perder a questão toda. Perceba que x não pode ser menos 6. O que foi que eu falei antes? O índice tem de ser natural positivo. Ó, índice. Perceba que x está fazendo papel de índice, ó. O índice pode ser menos 6? Não. O índice pode ser menos 12, porque menos 12, 2 vezes menos 6. Não pode. Então, menos 6, gente, não convém. Vamos chamar aqui NC, ó. Então, a solução dessa equação exponencial vai estar formada apenas com o elemento 3. Vai ser uma solução unitária, não binária. Não vai colocar o menos 6, não, porque está errado. Menos 6 não pode ser solução da equação, porque perceba que x faz papel de quê, gente? De índice. O índice tem de ser natural positivo, hein? E a gente fez essa questão. Questão boa, hein? Vamos agora resolver daqui a pouco as questões que precisam o quê? De artifício, hein? Valeu, galera. Fechou. 11h05. Vamos lá, galera. Esse aí eu vou apelidar de tipo 2, viu? Esse tipo aí a gente vai utilizar o seguinte. Eu apelidei com o método da utilização de uma variável auxiliar. Eu vou precisar de uma variável auxiliar. Já está falando auxiliar que vai nos ajudar, né? Vai precisar de um artifício. Perceba que eu tenho 2 elevado a x mais 3, mais 2 elevado a x menos 1 igual a 17. Aqui é uma soma. Perceba que não é nenhum produto, nem uma divisão. Se fosse produto, eu conservava a base e somava o expoente. Se fosse uma divisão, eu conservava a base e subtraía os expoentes. Isso aqui é uma soma. Galera, eu vou precisar aqui do cantinho, ó. Presta atenção.
Eu vou colocar e depois eu retiro. Quando eu tenho 2 elevado a x mais 3, isso aqui eu não posso decompor e escrever como sendo 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo? Posso? Posso ou não posso? Perceba, ó. Isso aqui, eu conservo a base, somo expoente e volto para cá. Então eu posso decompor. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a x menos 1. Isso aqui eu posso escrever como sendo 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Posso? Conservo a base, somo expoente. Então, o que é que nós devemos fazer nesse caso? Decompor. Então, 2 elevado a x mais 3, eu posso escrever como sendo 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo. Mais 2 elevado a x menos 1, eu posso escrever como sendo 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Sendo igual a quanto? 17. Perceba que 2 elevado a x, ó, está em evidência, está em destaque, né? Então, eu posso fazer o seguinte, chamar 2 elevado a x de uma variável auxiliar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar 2 elevado a x, ó, de y. Vou deixar aqui guardado. Parecido com aquelas equações que a gente precisava de uma variável auxiliar. Lembra na 8ª série, no 9º ano, equações biquadradas? Completas? Então, onde tiver 2 elevado a x, eu vou chamar de y. Ó. Onde eu tenho 2 elevado a x? Aqui e aqui. Ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar y vezes, quanto é 2 ao cubo? 8. Mais y, 2 elevado a x, eu vou substituir por y. Vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 não é meio? Vezes meio, igual a quanto, gente? 17. Então, aqui eu vou obter 8y mais metade de y, sendo igual a 17. Tirando o mínimo múltiplo comum, que é o meu MC. MC é 2. Eu vou obter o seguinte. 2 dividido por 1 dá quanto, gente? Dá 2 vezes 8y, dá 16y, mais 2 dividido por 2 dá 1. Vezes y, vai dar y. 2 dividido por 1 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 17 dá quanto? 34. Concorda? Só que eu vou chamar a atenção, ó. Eu não vou multiplicar, eu vou deixar indicado. Vou logo dar uma dica para vocês. Na maioria das questões que vem aparecer, ó, variável auxiliar desse estilo, não multiplique. Deixe indicado o produto, ó. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 17, eu vou ter 2 vezes 17. Sabe por quê? 99,9% que aparecem essas questões vai dar sempre para simplificar, ou seja, dividir o coeficiente da variável auxiliar do primeiro membro com algum fator no segundo membro. Quer ver? Simplificando aqui, ó, o denominadores, 2, eu vou ter 17y sendo igual a 2 vezes 17. Foi o que eu falei a vocês. Ó, o que é que eu posso fazer aqui? Simplificar esse 17 com esse 17. Com isso, eu tenho y sendo igual a quanto, gente? Igual a 2. Só que, atenção, a resposta não é 2. Y é o valor da variável auxiliar. Eu quero o quê, gente? O valor de x. Então, eu venho, ó, para y igual a 2, foi o que nós achamos? Implica em dizer que 2 elevado a x vai ser igual a quanto, gente? 2. Se 2 elevado a x é igual a 2, não esqueça que 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. Método agora que eu vou cair no método da redução à base comum. Ó. Se 2 elevado a x equivale a 2 elevado a primeira, isso equivale a dizer que x equivale a quanto, gente? 1. Então, está aí a letra A resolvida, né? Mas não esqueça que resolver uma equação significa você determinar o conjunto de solução dela. O conjunto de solução estará formado com o elemento 1. Boa questão essa aí, viu, galera? E a gente fecha o exemplo A do tipo 2. Beleza? Valeu. Vamos lá, galera. Exemplo B. Outra equação que vai precisar de artifício, hein? Ó, eu tenho 4 elevado a x menos 3 que multiplica 2 elevado a x mais 2. Uma equação exponencial, né? A equação que apresenta incógnita no expoente é chamada de equação exponencial. Aí você vem, ó, 4 elevado a x, não é a mesma coisa de eu escrever isso aqui como sendo 2 elevado ao quadrado elevado a x, correto? Menos 3 que multiplica 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Galera, isso aqui é uma potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Na multiplicação existe uma propriedade
Que é o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Então isso aqui eu poderia escrever da seguinte forma. Ao invés de escrever 2 elevado ao quadrado elevado a x, eu poderia escrever como sendo 2 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado. Dá no mesmo? Deu no mesmo. Menos 3 que multiplica 2 elevado a x mais 2 igual a zero. Perceba que existe um elemento aí que está em destaque, está em evidência. 2 elevado a x. Então, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar aí, de novo, a variável auxiliar. Vou chamar 2 elevado a x de uma variável auxiliar, vou chamar de y. Você pode chamar de qualquer letra. Estou chamando de y, como os livros, né, a maioria dos livros trabalham sempre chamando de y. Né? Mas você pode chamar de c, de d, de z, como você queira. De a. Então, lá, no lugar de 2 elevado a x, eu vou chamar de y. Então, vai ficar y ao quadrado, menos 3y, mais 2 igual a 0. O que é que eu vou fazer aí? Resolver essa equação do segundo grau. Poderia resolver pela fórmula resolutiva, mas não vou resolver não, hein? Vou fazer através da relação entre raiz e coeficiente. Perceba que A é igual a 1 nessa equação do segundo grau na variável y. Então, se A é igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de B e o produto vai ser igual a C. Pense em dois valores para y que somados dê 3 e multiplicado dê 2. Eu já sei. 2 em 1. Ó. 2 mais 1, 3. 2 vezes 1 dá 2. Só que não vá correndo e colocar o 2 e 1 na solução não, porque a equação é na variável x, né? Eu tenho que encontrar os valores de x. Aí eu venho, ó, que eu guardei no início da questão, vou utilizar agora. Para y, não é isso? Igual a 2, implica em 2 elevado a x ser igual a 2. Qual é o valor de x aqui? 1. Bases iguais equivale ao que? Expoentes serem iguais. Para y sendo igual a 1, implica eu dizer que 2 elevado a x é igual a 1. Lembra que eu disse no começo da aula que 1 é o número que apresenta o maior armário, o maior guarda-roupa na matemática? 1, naquele exemplo, ó, no começo da aula, 1 eu escrevi como sendo 3 elevado a 0. Só que 1, eu também posso escrever 1 como sendo 2 elevado a 0. Posso não? Ó. Então, se 2 elevado a x equivale a 2 elevado a 0, equivale a dizer que x é quanto? 0. Então, a solução dessa equação exponencial está formada com os elementos 0 e 1. Ó. Solução binária, 0 e 1. E a gente fecha a questão, letra B aí. Ó. Boa questão, hein? Vou fazer o exemplo C para depois de colocar uns sistemas, né? Fazer uns sistemas aí. Valeu, galera. Vamos lá. Olá, galera. Estava até falando com o Fabão, né? Eu sou o Vitória, mas estava falando um negócio seguinte com ele. Tanto o Bahia e o Vitória na primeira divisão é bom para todo mundo, gente. Vão ter o quê? 2 jogos, né, gente? Na primeira divisão. Um, vamos dizer, no primeiro turno e o outro no segundo turno aqui na Bahia, né? Bom para todo mundo. Dinheiro, né? Para o Estado. Valeu. Mas vamos lá, letra C, né? Mas eu sou o Vitória, viu? Só hoje, que é homenagem a Fabão, viu? Que é brother. Vamos nessa. Como é que eu faço aqui, ó? Preste atenção. Eu tenho 5 elevado a x, ó. 5 elevado a 10x, gente. Isso aqui eu poderia escrever como? Puxa. Eu poderia escrever da seguinte forma. Só que aqui, ó, não é 5 elevado a x, não, velho. É 5 elevado, ó. Eu copiei a questão errada. É 5 elevado a 5x. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de pimenta na questão. Pronto. Eu bolei essa agora, viu, gente? Bolei essa agora. Pronto, é 5 elevado a x. Pronto. Então, a equação está aí, ó. 5 elevado a 10x menos 10 que multiplica 5 elevado a x mais 25 igual a 0. Uma equação exponencial. Essa daí é boa, viu? O aluno fica acostumado a fazer sempre 5 elevado a x, né? Chamando de uma variável auxiliar. Sempre ao quadrado. Agora, preste atenção nessa aí, como é que vai ficar interessante. Ao invés de a gente colocar 5 elevado a x sendo igual a y, eu não vou ter 5 elevado a x sendo igual a y. Eu vou ter 5 elevado a 5x sendo igual a y. Quer ver? Perceba que 5 elevado a 10x, isso aqui eu não poderia escrever como sendo 5 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos, essa aqui eu bolei agora, viu? Menos 10 que multiplica 5 elevado a 5x mais 25 igual a 0. Quem é que está em destaque aí, gente? 5 elevado a 5x, tá vendo? Essa questão é boa, viu? Então, vamos lá. Chamando aqui 5 elevado a x
Porque o comum é o aluno chamar 5 elevado a x de y, tá vendo? Aí eu coloquei, ó, esta daqui para chamar a atenção. Vou colocar 5 elevado a 5x, eu vou chamar de y. Pronto. Quem é que é y? 5 elevado a 5x. A maioria dos alunos, ó, quando cai uma questão dessa na prova, não enxerga. Estão acostumados sempre a chamar 2 elevado a x de y, 3 elevado a x de y, 5 elevado a x de y. Nessa questão é 5 elevado a 5x, que é igual a y. Então aqui vai ficar como, ó? Y ao quadrado, certo? Menos. Vou chamar a atenção. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Ó, dá 10x. Tem aluno mesmo que está explicando a vez na sala. Brendão, isso aqui não dá 5 elevado a 25x. Eu digo, não, meu amigo. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. E mesmo assim, não ia ser nem se fosse elevado ao quadrado, não seria nem 25x. Seria 25x ao quadrado, né? Então, potência de potência. Conserva-se a base e multiplica o expoente. Então, 5 elevado a 5x, tudo isso elevado ao quadrado, equivale a 5 elevado a 10x, porque eu quero o quadrado de 5 elevado a 5x. É 5 elevado a 10x. Menos, ó, no lugar de 5 elevado a x, vou chamar de y. Mais 25 igual a 0. Pronto. Vou fazer pela fórmula resolutiva? Não. Vou fazer novamente utilizando relação entre raiz e coeficiente. Se é igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de b e o produto vai ser igual a c. Pensa em dois valores para y, gente. Somado dá 10 e multiplicado dá 25. Eu já sei. 5 e 5. Eu chamei até atenção na oitava série. Toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau, em que no primeiro membro, a expressão do primeiro membro, ó, no primeiro membro, a expressão do primeiro membro, o trinômio do primeiro membro, for um trinômio quadrado perfeito, o delta vai ser igual a 0. Se delta vai ser igual a 0, vai implicar eu ter duas raízes reais iguais. Então aí, ó, qual é o valor de y? 5. Só que eu não quero y, eu quero o quê? X. Então eu venho, ó, porque eu guardei aqui, ó, para y sendo igual a 5, implica em 5 elevado a 5x ser igual a 5. Pronto. Método agora da redução a uma base comum. 5 é a mesma coisa de 5 elevado à primeira. Então, se eu tenho 5 elevado a x sendo igual a 5 elevado à primeira, isso aqui é equivalente a dizer que 5 elevado a x é igual a 1. Bases iguais equivale a dizer que os expoentes são iguais. Então, 5x sendo igual a 1. Então, x vai ser igual a 1 quinto, que é a solução da equação. Esta aqui eu bolei agora, você viu? Fresquinha essa daqui, ó, poderia ser da prova. Ó. Boa questão. O aluno está acostumado a resolver questões de livro, sempre chamando 5 elevado a x de y, 2 elevado a x de y. Essa aqui, ó, coloquei, ó, uma pegadinha. Valeu? Fechou. Vamos agora para sistema, viu? Para fechar a aula. Vamos lá, galera. Vou colocar dois exemplos de sistemas, né? Resolver um sistema consiste em a gente determinar o conjunto de solução desse sistema, né? O conjunto de solução de um sistema é dado através de pares ordenados, né? O par ordenado é x e y, né? Então, vamos lá. Eu tenho esse sistema de equações exponenciais. O que é que eu tenho primeiro a fazer? Preparar o sistema, né? A primeira equação exponencial, eu tenho 4 elevado a x mais y igual a 32. Tanto o 4 como o 32 eu posso colocar na base 2. 4 equivale a 2 ao quadrado, não é isso? Só que está elevado a x mais y. 32 fatorado equivale a 2 elevado à quinta potência. Aqui eu tenho uma potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2x mais 2y. É só aplicar a distributiva. Sendo igual a 2 elevado à quinta. Bases iguais implica em expoentes serem iguais. Então, se eu tenho 2 elevado a 2x mais 2y sendo igual a 2 elevado à quinta, equivale a dizer que 2x mais 2y vai ser igual a 5. Vou guardar isso aqui, ó. Primeira informação. Vamos pegar a segunda equação exponencial. Segunda equação exponencial. Eu tenho 3 elevado a y menos x sendo igual a raiz quadrada de 3. Igualando as bases. Eu tenho 3 elevado a y menos x. Raiz quadrada de 3 na base 3 é a mesma coisa de 3 elevado a quanto? A meio. Não esqueça, quando o índice não vem explícito porque é 2, quando o expoente não vem explícito é porque é 1. Então, ó, aplicando a propriedade, toda vez que eu tiver um radical, eu posso escrever em forma de potência de expoente fracionário. Ó. Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa de 3 elevado a meio. Que está na sombra, vai para o sol, que está no sol, vai para a sombra. Né? Lembrando a oitava série. Então, aqui eu vou ter ó, y menos x sendo igual a meio. Não é?
bases iguais equivale a dizer que os expoentes vão ser iguais. Então, aqui eu tenho, ó, duas equações. Vou chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2. O que é que eu vou fazer agora? Vou armar um novo sistema. Ao invés de trabalhar com este, eu vou trabalhar com este. Então, o primeiro passo foi preparar o sistema, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, preparando o sistema, eu vou ter 2x, agora, mais 2y, sendo igual a 5. E aqui eu tenho, vou arrumar, ao invés de escrever y menos x sendo igual a meio, eu vou escrever menos x, posso? Mais y igual a meio. Pronto, ficou melhor. Ó. Menos y, eu não tenho y menos x igual a meio, então eu posso escrever como sendo menos x mais y igual a meio. Para resolver esse sistema, eu vou resolver pelo método da adição. Mas para resolver pelo método da adição, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a segunda equação toda por 2. Por que eu vou multiplicar a segunda toda por 2? Para o coeficiente de x se tornar quanto? Menos 2x, para poder cancelar, ó, com 2x do primeiro membro. Então, vamos lá. Então, eu vou obter, ó, 2x mais 2y sendo igual a 5. E no, como está, não fiz nada na primeira equação. Na segunda equação, eu vou ter menos 2x agora, mais 2y sendo igual a meio vezes 2, dá 1. Melhorou, tá vendo? Facilitou até. Método da adição. Vou adicionar a primeira equação com a segunda, ó. 2x menos 2x, eu posso cancelá-los. Então, aqui eu vou ter 2y mais 2y, vou obter 4y igual a quanto? Igual a 6. Então, y vai ser igual a 6 sobre 4, que simplificando, implica em y ser igual a quanto, gente? Simplificando aqui, por 2 vai dar quanto? 3. Por 2 vai dar 2. Então, implica em y ser igual a quanto? 3 meios. Encontrado o valor de y sendo igual a 3 meios. Dá para encontrar x? Dá. Basta você escolher uma das equações. Escolha aí. Vou escolher a primeira. Vamos dizer que eu escolhi a primeira. Então, eu vou ter 2x mais 2y. Qual foi o valor de y que eu encontrei? 3 meios. Então, eu vou substituir, ó. Então, 2x mais 2 vezes y. Então, vai ficar 2 vezes 3 meios igual a 5. Então, vou ter 2x mais... Posso simplificar esse 2 com esse 2? Posso. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 2x mais 3 sendo igual a quanto, gente? Igual a 5. Então, eu vou ter 2x sendo igual a 2, que implica em x ser igual a 1. Encontrado o valor de x e y, eu acabei de encontrar a solução do sistema. A solução do sistema é dada através de pares ordenados. Não esqueça que num par ordenado primeiro vem x, depois vem y. Então, a solução desse sistema vai ser o par 1 e 3 meios. Ó. Isso aqui que é a solução do sistema. O par 1 e 3 meios. E a gente fecha o exemplo A. Só vou fazer agora o exemplo B para finalizar mesmo aí, vocês ficarem prontos, hein? Valeu, galera. Até daqui a pouco. Vamos lá, galera. Então aí, ó. Último exemplo aí para fechar a aula de hoje. Outra equação exponencial. Só que essa equação exponencial, ó, perceba, sistema, né? Outro sistema de equação exponencial. Perceba que aqui eu tenho base 2 e aqui base 3. A mesma coisa aqui. Perceba que aqui eu tenho 2 elevado a x na primeira equação, na segunda eu tenho 2 elevado a x na segunda equação. A mesma coisa acontece com 3 elevado a y. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um artifício para ficar mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, tá aqui, ó, vou chamar 2 elevado a x de azinho, certo? Deixar aqui guardado. E vou chamar 3 elevado a y de bzinho. Deixa eu arrumar esse b. Meu pai mandava fazer caligrafia. Brandão vai fazer caligrafia. Eu só queria trabalhar com 1, 2, 3, 4. Né? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aí, ó, gente? Onde tiver 2 elevado a x, eu vou chamar de azinho. Vamos lá. Então aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pincel vermelho. Onde tiver 2 elevado a x, eu vou chamar de azinho. Então, lá. E onde tiver 3 elevado a y, eu vou chamar de bzinho. Então, lá. Então, lá. 2 elevado a x, no lugar de 2 elevado a x, eu vou chamar de azinho.
mais 3 elevado a y, eu vou chamar de bzinho. Igual a quanto? 11. Mesma coisa na segunda equação. No lugar de 2 elevado a x, eu vou chamar de azinho. No lugar de 3 elevado a y, eu vou chamar de bzinho. Só que aqui é menos, né? Menos. Igual a quanto? 5. Dê uma olhada aí. Tá parecendo aquele sisteminha que a tia Pro, né? Colocava na sexta série. Bem simples aí, ó. Para resolver esse sistema aí de equações do primeiro grau, eu vou resolver pelo método da adição, ó. Lembrei da minha sexta série. Então, A mais A dá 2A. Mais B menos B eu cancelo. 11 mais 5 dá quanto? 16. Qual é o valor de A? 8. Encontrei A, ó. Dá para encontrar B? Dá. Escolha uma das equações. Vamos dizer que eu escolhi a primeira. A mais B não é igual a 11? Qual foi o valor de A? 8. Então, 8 mais B sendo igual a 11, implica em B ser igual a 11 menos 8. Qual é o valor de B, gente? B é quanto? 11 menos 8, 3. Aí, ó. Meu pai dizia direto, faça caligrafia, meu filho. Aí, encontrei B. Só que, atenção, o que eu quero é x e y. Aí eu venho, ó. Qual foi o valor de Azinho? 8. Então, eu venho, ó. Substituindo aqui agora. Se eu tenho aqui 2 elevado a x sendo igual a A, então isso aqui, gente, implica dizer que 2 elevado a x vai ser igual a quanto? 8. Concorda? Então, se 2 elevado a x é igual a 8, equivale a dizer que 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado ao cubo, porque 8 fatorado é 2 ao cubo. Então, bases iguais, equivale a dizer que os expoentes serão iguais. Então, encontrei x, ó. Qual o valor de x? 3. Dá para encontrar y? Dá. 3 elevado a y é igual a b. Qual foi o valor de b que eu encontrei? 3, não é isso? Então, vou fazer o seguinte. Então, isso aqui é equivalente, vou botar com o símbolo equivalente, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa dizer que 3 elevado a y vai ser igual a quanto, gente? Igual a 3, não foi o valor de b? 3 é a mesma coisa que 3 elevado à primeira. Então, se 3 elevado a y é igual a 3 elevado à primeira, isso aqui equivale a dizer que y equivale a 1. Pronto, é igual a 1. Encontrado x e y, acabei de encontrar a solução do sistema. A solução do sistema é dada através de pares ordenados. Primeiro x, o antecedente é o x, ó, e o consequente é y. Abscissa x, ordenada y, ó, x, y. Então, a solução desse sistema é a solução formada pelo par 3 e 1. Outra coisa a chamar a atenção, essa solução aqui é unitária. Tem gente que diz que é binária. Repare que aqui eu tenho um ponto. Que ponto é esse? 3 e 1. Então, a solução desse sistema foi uma solução unitária. Então, isso aqui é um ponto. Isso é um ponto, é um elemento, né? Solução 3 e 1. E aí a gente fecha. Galera, a lista de vocês estão o quê? Estarão presentes essas questões, né? Mas algumas diferentes, né? Então, fica aí no seu arquivo aí do AVA para você estudar para as avaliações. Fechou? Parabéns, Fabão. Dá um abraço na família, que eu sei que hoje você vai comemorar com a galera aí. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde, muita sabedoria, muita paz para você e sua família. Parabéns aí para você e seu time, né, que ganhou do São Paulo. E aí, fechou. E para a galera que é Bahia também, né? Valeu aí, galera. Tchau.